A vida de Judas parte 3. O silêncio que seguiu a partida de Judas da última ceia era mais eloquente do que qualquer discurso. Um vácuo pesado e incômodo pairava sobre os 11. Um espaço outrora ocupado por um homem que agora marchava nas sombras para cumprir o destino mais sombrio. Enquanto Jesus conduzia seus apóstolos perplexos e silenciosos pelas ruas desertas de Jerusalém, rumo ao acampamento no Monte das Oliveiras, Judas, o traidor, movia-se como uma sombra pela cidade. Seu coração um caldeirão de ambição ferida, medo e uma determinação que já começava a rachar. A corrida contra o tempo e a primeira decepção, o mestre, e os 11 saíram da casa de Elias Marcos 15 minutos antes da chegada do traidor e dos guardas. Esses 15 minutos foram um abismo intransponível entre a lealdade e a traição, entre a paz da comunhão e o tumulto iminente da prisão. Quando os perseguidores chegaram à casa de Marcos, Jesus e os 11 já estavam bem fora dos muros da cidade, a caminho do acampamento do Monte das Oliveiras, suas figuras fundindo-se às sombras do Vale do Cédron. Judas ficou muito perturbado por não ter encontrado Jesus na casa de Marcos na companhia de 11 homens, dos quais apenas 2 estavam armados para resistir. Seu plano, meticuloso em sua perfídia, começava a desmoronar no primeiro obstáculo. Ele sabia que à tarde, quando saíram do acampamento, somente Simão Pedro e Simão Zelote estavam cingidos com espadas. Judas esperava capturar Jesus quando a cidade estivesse tranquila e houvesse pouca chance de resistência. A ideia de um confronto no acampamento o aterrorizava. O traidor temia que, se esperasse que eles retornassem ao acampamento, encontraria mais de 60 discípulos devotos, e também sabia que Simão Zelote possuía um vasto arsenal de armas. A imagem desses homens despertados em fúria santa para defender seu mestre assombrava-o. Judas ficava cada vez mais nervoso ao pensar em como os 11 apóstolos leais o detestariam, e temia que todos buscassem destruí-lo. Ele não era apenas desleal, mas também um verdadeiro covarde. Seu valor, se é que algum dia existiu, era o valor da traição pelas costas, não o da confrontação direta. A frustração inicial deu lugar a um pânico crescente. Quando não encontraram Jesus no cenáculo, Judas pediu ao capitão da guarda que voltasse ao templo. Sua voz, outrora cheia de confiança ao negociar com Caifás, agora tinha um tom de desespero contido. E a essa altura, os líderes já haviam começado a se reunir na casa do sumo sacerdote, preparando-se para receber Jesus, pois o acordo com o traidor previa a prisão de Jesus até a meia-noite daquele dia. O relógio de areia da sua traição corria rapidamente, e cada grão que caía era um lembrete de seu fracasso iminente. Judas explicou aos seus companheiros que não haviam encontrado Jesus na casa de Marcos e que seria necessário ir ao Getsêmani para prendê-lo. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando recuperar o controle da situação que ele mesmo criara. O traidor então afirmou que mais de 60 seguidores devotos estavam acampados com ele, que todos estavam bem armados. Era um exagero calculado, nascido do medo. Ele precisava de mais força, mais soldados para se proteger da ira que ele previa. Os líderes judeus lembraram a Judas que Jesus sempre pregara a não resistência. Mas Judas respondeu que não podiam contar com a obediência de todos os seguidores de Jesus a esse ensinamento. Ele realmente temia por si mesmo e, portanto, ousou pedir um grupo de 40 soldados armados. Era um pedido de um homem que, tendo aberto a jaula do leão, agora pedia uma espada mais longa para se proteger das presas. A ironia era trágica. O traidor, que entregava o príncipe da paz, agora se escondia atrás de uma pequena legião de soldados para se sentir seguro. A marcha para o Getsêmani e o plano que se desfaz. A cena que se seguiu era quase surreal. Uma coluna de 40 soldados romanos e guardas do templo, suas armaduras e armas cintilando sob a luz fraca de tochas fumegantes e lanternas, moveu-se através das ruas silenciosas de Jerusalém. À sua frente, um único homem caminhava com passos apressados e nervosos. Judas Iscariotes, quando esse grupo de soldados e guardas armados carregando tochas e lanternas se aproximou do jardim. Judas se colocou bem à frente do grupo para poder identificar Jesus rapidamente, de modo que os presos pudessem facilmente detectá-lo antes que seus companheiros pudessem se reunir em sua defesa. Sua estratégia era de velocidade e surpresa. Um golpe rápido que lhe permitiria escapar ileso. E havia ainda outro motivo pelo qual Judas escolheu estar à frente dos inimigos do Mestre. Ele pensou que pareceria ter chegado antes dos soldados, para que os apóstolos e outros reunidos ao redor de Jesus não o associassem diretamente aos guardas armados que o seguiam de perto. Em sua mente em desespero, ele ainda tentava manter uma fachada de lealdade. Uma última e patética tentativa de salvar sua própria pele perante aqueles que ele estava prestes a trair. Judas até pensou em fingir que havia saído correndo para avisá-los da chegada dos presos, mas esse plano foi frustrado pela saudação blasfema de Jesus ao traidor. Embora o mestre tenha falado com Judas de forma gentil,
ele o saudou como um traidor. A farsa que Judas preparara desmoronou antes mesmo de começar. Enquanto isso, no Getsêmani, a tranquilidade da noite foi quebrada. Assim que Pedro, Tiago e João, com cerca de 30 outros campistas, viram o grupo armado com tochas rondando o topo da colina. Souberam que aqueles soldados vinham prender Jesus e correram para perto do lagar de azeite, onde o mestre estava sentado em solidão sob a luz do luar. O momento do confronto chegara. Enquanto o grupo de soldados se aproximava por um lado, os 3 apóstolos e seus companheiros se aproximavam pelo outro. Quando Judas avançou para confrontar o mestre, os 2 grupos permaneceram imóveis, com o mestre entre eles e Judas se preparando para lhe dar o beijo traiçoeiro na testa. Era um tablô vivo de lealdade e traição, com a figura serena de Jesus no centro. O traidor esperava que, depois de conduzir os guardas ao Getsêmani, pudesse simplesmente apontar Jesus aos soldados, ou no máximo cumprir a promessa de saudá-lo com um beijo, e em seguida, retirar-se rapidamente do local. Era um plano simples, limpo, que minimizava seu contato com as consequências de seus atos. Judas temia muito que todos os apóstolos estivessem presentes e que concentrassem seus ataques nele, em represália por ter ousado trair seu amado mestre. Mas quando o mestre o saudou como traidor, ele ficou tão confuso que não fez nenhuma tentativa de fugir. As palavras de Jesus, suaves mas implacáveis, o paralisaram, fixando-o no lugar que a história lhe reservaria. O último ato da traição e a grandeza da rendição, Jesus fez um último esforço para impedir que Judas o traísse de fato. Antes que o traidor pudesse alcançá-lo, Jesus deu um passo para o lado e, dirigindo-se ao soldado mais à esquerda, o capitão dos romanos, perguntou: "A quem procuras?" A pergunta foi feita com uma calma tão sobrenatural que silenciou o burburinho da tropa. O capitão respondeu: "A Jesus de Nazaré." Então Jesus se colocou imediatamente à frente do oficial e, permanecendo ali com a calma majestade do Deus de toda a criação, disse: "Sou eu." A declaração não foi um sussurro, mas uma proclamação que ecoou no jardim. Muitos daqueles homens armados tinham ouvido Jesus ensinar no templo, outros tinham aprendido sobre seus poderosos feitos. E quando ouviram anunciar sua identidade com tanta ousadia, os que estavam na linha de frente recuaram repentinamente. Foram tomados de surpresa com o anúncio calmo e majestoso de sua identidade. A coragem deles, baseada em números e armas, parecia frágil diante da coragem solitária do homem que se entregava. Portanto, não havia necessidade de Judas prosseguir com seu plano de traição. O mestre havia se revelado corajosamente aos seus inimigos, e eles poderiam tê-lo capturado, sem a ajuda de Judas. O ato de Judas tornara-se, num instante, supérfluo, um gesto vazio e teatral. Mas o traidor precisava fazer algo para justificar sua presença com aquele bando armado e, além disso, queria demonstrar que estava cumprindo sua parte do acordo de traição com os governantes judeus, para ter direito à grande recompensa e às honras que acreditava que lhe seriam concedidas em compensação por sua promessa de entregar Jesus em suas mãos. Impulsionado por um desespero cego, ele avançou. Quando os guardas se recuperaram da hesitação inicial ao verem Jesus e ouvirem sua voz em comum, e à medida que os apóstolos e discípulos se aproximavam, Judas se aproximou de Jesus e, dando-lhe um beijo na testa, disse: "Salve, mestre e professor." Era o ápice de sua hipocrisia, um gesto de amor pervertido no instrumento final da traição. E enquanto Judas abraçava seu mestre, Jesus disse: "Amigo, não basta isso? Ousarias trair o Filho do Homem com um beijo?" As palavras cortaram como uma lâmina, não de ódio, mas de uma tristeza infinita. Ele ainda o chamava de amigo, mesmo no momento da mais profunda deslealdade. Os apóstolos e discípulos ficaram literalmente atônitos com o que viram. Por um instante ninguém se moveu. A cena era de uma tragédia tão profunda que paralisou a todos. Então Jesus, esvencilhando-se do abraço traiçoeiro de Judas, aproximou-se dos guardas e soldados e perguntou novamente: "A quem vocês procuram?" E novamente o capitão respondeu: "A Jesus de Nazaré." E novamente Jesus respondeu: "Eu já lhes disse que sou eu. Se, portanto, vocês me procuram, deixem que estes outros vão embora. Eu estou pronto para ir com vocês." Sua rendição era um ato de soberania. Ele não foi capturado. Ele se entregou, protegendo seus discípulos até o último momento. O começo do fim para Judas. Humilhação e remorso enquanto Jesus era levado, Judas marchou perto dos capitães, ouvindo tudo o que foi dito. Mas não participou da disputa, pois nem o capitão judeu nem o oficial romano sequer queriam falar com o traidor. Eles o desprezavam muito. Ele era um pária entre os próprios aliados que escolhera. A lei judaica exigia que pelo menos 2 testemunhas concordassem sobre qualquer ponto antes que uma acusação pudesse ser feita contra o prisioneiro. Judas não podia ser usado como testemunha contra Jesus, porque a lei judaica proibia,
especificamente o testemunho de um traidor. Sua traição não apenas o isolou moralmente, mas também legalmente. Ele era inútil até para o sistema corrupto que o contratara. As horas que se seguiram foram um turbilhão de julgamentos falsos e condenações injustas. Eram cerca de 8:30 da manhã desta sexta-feira, quando a audiência de Jesus perante Pilatos terminou e o mestre foi entregue à custódia dos soldados romanos que o crucificariam. Enquanto Caifás apresentava seu relatório ao Sinédrio sobre o julgamento e a condenação de Jesus, Judas compareceu perante eles para reivindicar sua recompensa pela participação na prisão e sentença de morte de seu mestre. Ele deve ter entrado na sala com uma expectativa torpe, imaginando banquetes e elogios. A realidade foi um balde de água gelada. Todos esses judeus detestavam Judas. Olhavam para o traidor com puro desprezo. Durante todo o julgamento de Jesus perante Caifás e em seu comparecimento perante Pilatos, Judas sentiu-se constrangido por sua conduta traiçoeira. A grandiosidade que ele esperava se transformara em uma vergonha opressiva. E também começava a se desiludir quanto à recompensa que receberia como pagamento por seus serviços como traidor de Jesus. Ele não gostava da frieza e do distanciamento das autoridades judaicas. Contudo, esperava ser generosamente recompensado por sua covardia. Antecipava ser chamado perante o Sinédrio e ouvir-se elogiado, enquanto lhe conferiam as devidas honras em reconhecimento ao grande serviço que ele próprio se vangloriava de ter prestado à sua nação. Imagine, portanto, a grande surpresa desse traidor egoísta, quando um servo do sumo sacerdote, tocando-lhe no ombro, chamou-o para fora do salão e disse: Judas, fui incumbido de lhe pagar pela traição de Jesus. Aqui está a sua recompensa. Dizendo isso, o servo de Caifás entregou a Judas um saco contendo 30 moedas de prata menos o preço atual de um escravo bom e saudável. O som metálico das moedas foi o som de seu próprio valor naquele mundo. O preço de um escravo. Não havia honra, não havia glória, apenas um pagamento sujo por um trabalho sujo. Judas ficou atônito, perplexo. Sua mente, já tão confusa, não conseguia processar a humilhação. Correu de volta para entrar no salão, mas foi barrado pelo porteiro. Quis apelar ao Sinédrio, mas não o admitiram. As portas do poder que ele pensara ter entrado agora se fechavam em seu rosto. Judas não conseguia acreditar que aqueles governantes dos judeus lhe permitiriam trair seus amigos e seu mestre, e depois lhe oferecer como recompensa 30 moedas de prata. Estava humilhado, desiludido e completamente arrasado. Afastou-se do templo como que em transe. Automaticamente largou a bolsa de dinheiro que carregava no bolso fundo. O mesmo bolso onde por tanto tempo carregara a bolsa com os fundos apostólicos, e vagou pela cidade atrás da multidão que se dirigia para testemunhar as crucificações. Ele era um espectro, um homem já morto em espírito, arrastando seus pés em direção ao local de sua ruína final. O fim do Judas, após testemunhar a crucificação. A cena no Gólgota era de uma brutalidade indescritível. De longe, Judas viu erguerem a cruz com Jesus pregado nela. Ele não viu o Salvador do mundo. Viu o fracasso final de todos os seus cálculos, a prova tangível de que sua traição não lhe trouxera poder, mas a aniquilação de tudo o que um dia tocara. E ao vê-la, correu de volta ao templo e, forçando a passagem pelo porteiro, encontrou-se diante do Sinédrio, que ainda estava reunido. O traidor estava quase sem fôlego e profundamente perturbado, mas conseguiu gaguejar estas palavras: Pequei ao trair sangue inocente. Vocês me insultaram, ofereceram-me dinheiro como recompensa pelo meu serviço, o preço de um escravo. Arrependo-me de ter feito isso. Aqui está o seu dinheiro. Quero escapar da culpa deste ato. Era um arrependimento nascido do remorso e do desespero, não de uma contrição genuína. Ele ainda tentava negociar, tentava devolver o dinheiro para se livrar do fardo da culpa, quando os líderes dos judeus ouviram Judas zombar dele. Um deles, sentado perto de onde Judas estava, fez-lhe sinal para que saísse do salão e disse: Seu mestre já foi morto pelos romanos. E quanto à sua culpa, o que isso nos importa? Veja só isso. E suma daqui. A rejeição foi total e absoluta. Eles usaram-no e agora o descartavam como lixo. Ao sair da câmara do Sinédrio, Judas retirou as 30 moedas de prata da bolsa e as atirou pelo chão do templo. O som do metal batendo contra as pedras sagradas foi o último ato de sua rebelião desesperada. Quando o traidor deixou o templo, estava quase fora de si. Judas estava agora passando pela experiência da compreensão da verdadeira natureza do pecado. Todo o glamour, fascínio e embriaguez da transgressão haviam desaparecido. Agora, o malfeitor estava sozinho, frente a frente com o veredicto do julgamento de sua alma desiludida e decepcionada. O pecado era sedutor e aventureiro na sua prática. Mas agora era preciso encarar a realidade nua e crua. A solidão, o vazio
e a culpa esmagadora. Este outrora embaixador do reino dos céus na terra caminhava agora pelas ruas de Jerusalém, abandonado e sozinho. Seu desespero era profundo e quase absoluto. Não havia um único refúgio para sua alma. Ele havia traído seu mestre, era desprezado por seus novos aliados, e temia o ódio de seus antigos amigos. Percorreu a cidade e saiu dos muros, descendo até a terrível solidão do Vale de Inom, um local associado ao lixo, ao fogo e à idolatria. Era o cenário perfeito para seu fim. Lá, escalou as rochas íngremes e, pegando o cinto de sua capa, prendeu uma ponta a uma pequena árvore, amarrou a outra em volta do pescoço e atirou-se do precipício. Em um último e cruel golpe do destino, o nó que suas mãos nervosas haviam atado se desfez, e o corpo do traidor foi despedaçado ao cair sobre as rochas irregulares abaixo. Sua morte foi tão desordenada e trágica quanto sua vida havia se tornado. Causas da queda de Judas. Uma análise da alma. Foi na primeira parte da mensagem de despedida do Mestre aos seus apóstolos que ele aludiu à perda de Judas e apresentou o trágico destino do seu companheiro traidor como uma solene advertência contra os perigos do isolamento social e fraternal. A história de Judas não é apenas um relato histórico, é um estudo de caso atemporal sobre a desintegração de uma alma. Pode ser útil aos crentes, nesta e nas eras futuras, rever brevemente as causas da queda de Judas à luz das observações do Mestre, e tendo em conta o conhecimento acumulado ao longo dos séculos subsequentes. Ao analisarmos essa tragédia, percebemos que Judas errou principalmente por ser uma personalidade marcadamente isolada, fechada e distante dos contatos sociais comuns. Ele persistentemente se recusava a confiar ou confraternizar livremente com seus companheiros apóstolos. Enquanto os outros compartilhavam suas dúvidas, medos e alegrias, Judas mantinha um corredor interno trancado, onde seus demônios pessoais podiam agir sem contestação. Mas o fato de ser uma personalidade isolada não teria, por si só, causado tanto mal a Judas, se ele não tivesse também falhado em crescer no amor e na graça espiritual. E, como se não bastasse, ele persistentemente nutria rancores e alimentava inimigos psicológicos como a vingança e o desejo generalizado de se vingar de alguém por todas as suas decepções. Se você gostou dessa história, deixe o seu comentário e nos siga para mais vídeos. Até a próxima!